Seja bem-vindo à 131ª aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei abordar as propriedades de uma progressão geométrica. Bom, gente, qual é a primeira propriedade de uma progressão geométrica? Simples, ó. Observe aqui, ó. Em uma progressão geométrica, como essa aqui, ó, menos 5, 10, menos 20, 40, menos 80, nós vamos ter o quê? Que o módulo do segundo termo vai ser igual à raiz quadrada do primeiro termo vezes o terceiro termo. Ou seja, a primeira propriedade de uma progressão geométrica é aqui, ó. O termo intermediário, o módulo do termo intermediário é igual ao quê? A raiz quadrada do produto do termo que o antecede pelo termo que o sucede. Então isso, ó, vale para 10, vale para menos 20, ó. Um módulo de menos 20 vai ser igual ao quê? A raiz quadrada do termo que o antecede, que é 10, vezes o termo que o sucede, que é 40. O mesmo vale, ó, para o 40. O módulo de 40 vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de menos 20 vezes menos 80. E a partir, ó, dessa análise, nós temos o quê? Ó? Que na progressão geométrica tem o primeiro termo, o segundo termo, o termo AK menos 1, AK mais 1. Nós vamos ter que o módulo de um termo vai ser igual ao quê? A raiz quadrada do valor que o antecede vezes o valor que o sucede. Ou seja, o módulo de um termo qualquer aqui, ó, esse AK significa um termo qualquer. Ele vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de um termo que o antecede, por isso ó, AK-1 é o termo que antecede o termo AK, vezes o termo que o sucede, que é o termo que vem logo a seguir. Então, a partir disso, a gente tem esta fórmula aqui. Agora, antes de prosseguir na explicação aqui das propriedades de uma progressão geométrica, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao tema desse vídeo. Observe aqui essa nova progressão geométrica. Nós temos aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Nós temos que os extremos, né, dessa progressão são o quê? 2 e 256. E nós temos aqui, ó, 4 e 128, 8 e 64, 16 e 32. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses são os termos equidistantes dos extremos. E observe, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 16 vezes 32 vai ser igual a 512. 8 vezes 64 vai ser igual a 512. 4 vezes 128 vai ser igual a 512. 2 vezes 256 vai ser igual a 512. Então, observe, ó, o produto aqui, ó, entre os termos equidistantes, ou seja, o produto, ó, do segundo termo e do penúltimo, do terceiro termo e do antepenúltimo, e do quarto termo e do termo que é anterior ao antepenúltimo termo, vai ser igual ao quê? Ao mesmo que o produto dos extremos. Agora, observe, ó, a partir de tudo isso, a gente obtém a soma dos n termos de uma progressão geométrica, que vai ser obtida através da seguinte racionalização. A gente tem aqui, ó, uma progressão que tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o enésimo termo, com a razão sendo diferente de 1. Então, nós vamos ter que a soma dos termos da progressão vai ser o quê? Ó? Primeiro termo mais segundo termo mais terceiro termo até o enésimo termo. Pegando a razão que tem que ser diferente de 1 e multiplicando ela pela soma do número de termos, nós vamos ter o quê? Que o primeiro termo vezes a razão, mais o segundo termo vezes a razão, mais o terceiro termo vezes a razão, mais o enésimo termo menos 1 vezes a razão, mais o enésimo termo vezes a razão. Com isso, né, a gente tem que considerar que como o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão, e que o terceiro termo é igual ao primeiro termo vezes a razão ao quadrado, e que o quarto termo é igual ao primeiro termo vezes a razão ao cubo, nós teremos o quê? Ó? Que a razão vezes a soma do número de termos vai ser igual ao quê? Ao segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto termo, mais o enésimo termo, mais o enésimo termo vezes a razão.
E fazendo a diferença entre essa segunda equação e a primeira que nós temos aqui, nós vamos obter isso aqui, ó. Q vezes a soma de número de termos vai ser igual a segundo termo mais terceiro termo mais quarto termo, mais o enésimo termo, mais o enésimo termo vezes a razão. E, considerando a segunda equação como sendo primeiro termo mais segundo termo mais terceiro termo até o enésimo termo, nós teremos o quê? Nós teremos que a diferença será o quê? Ó? Q vezes a soma de número de termos menos a soma de número de termos vai ser igual a enésimo termo vezes Q menos o primeiro termo. Com isso, isolando aqui o fator comum, que é a soma do número de termos, nós vamos ter soma de número de termos vezes a razão menos 1, vai ser igual ao quê? Ao enésimo termo vezes a razão menos o primeiro termo. Logo, isolando a soma de número de termos, nós vamos ter que a soma do número de termos de uma progressão geométrica vai ser igual ao quê? Ao enésimo termo vezes a razão menos o primeiro termo dividido pela razão menos 1. E como o enésimo termo na fórmula do termo geral é igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1, nós vamos concluir que o enésimo termo, que está aqui, ó, vai ser igual a primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Então, nós vamos ter que a soma do número de termos de uma progressão geométrica vai ser igual ao primeiro termo vezes o enésimo termo elevado à razão menos 1 vezes a razão menos o primeiro termo dividido pelo razão menos 1. Agora, observe que a gente tem aqui, ó, razão elevada a n menos 1 vezes razão. O expoente dessa razão é 1. E aplicando aqui a propriedade de potência, o que a gente tem? Quando a gente tem bases iguais, expoentes diferentes, numa multiplicação, ou até mesmo expoentes iguais, o que a gente faz? A gente preserva a base e soma os expoentes. Então a gente vai ter o quê? Primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 mais 1, porque ó, o expoente dessa razão aqui é 1. Então, ó, preservando a base aqui, ó, trabalhando com os expoentes, a gente vai ter o quê? Somar os expoentes. Então a gente vai ter, ó, razão elevada a n menos 1 mais 1, menos o primeiro termo dividido pela razão menos 1. Agora, menos 1 mais 1, 0. 0 mais n, n. Então a gente vai ter que a soma do número de termos de uma progressão geométrica vai ser igual ao que é o primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos, menos o primeiro termo dividido por razão menos 1. Agora, isso vai nos levar à seguinte conclusão, que a soma do número de termos de uma progressão geométrica será igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 sobre razão menos 1. Ou a soma do número de termos vai ser igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevada a n, ou seja, a razão elevada ao número de termos, dividido por 1 menos a razão. Então, ó, o que eu apresentei aqui? Simples, gente. Eu apresentei aqui a dedução da qual se obtém a fórmula da soma do número de termos de uma progressão geométrica. Então, se você precisar aí na sua aula ou na sua prova, demonstrar, caramba, como é que se obtém a fórmula da soma do número de termos de uma progressão geométrica? Simples, ó, é através de todo esse passo a passo aqui, ó, que começou aqui. Que começou através desse raciocínio aqui. É desse raciocínio, ó, que a gente vai cair aqui, ó, na soma do número de termos de uma progressão geométrica. Bom, gente, nas próximas aulas eu irei resolver exercícios e aplicar aqui as propriedades que foram demonstradas nessa aula. Agora, esse vídeo eu vou encerrar ele por aqui, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. E se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E também, se vocês tiverem gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.